que hoje conta com quase 500 pessoas espalhadas pelo Brasil e alguns países da América Latina, que tem um login e senha para publicar no nosso portal na internet. E conta também com um jornal impresso, com 50 mil exemplares mensais, que é o jornal A Voz da Favela. E a gente trabalha de uma forma diferente do que eu vou relatar do que eu já trabalhei no passado. Bom, a minha militância nas favelas começou há 20 e poucos anos atrás, quando eu abandonei uma carreira de fuzileiro naval para me tornar missionário. Isso no início da década de 90. E foi uma experiência muito interessante porque, como missionário protestante de uma organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão, eu acreditava que deveria ajudar os pobres, ir para a África e tal, e de repente percebi que a minha África estava muito mais próxima, Luciana, do que eu pensava, bem próximo em cada favela no Rio de Janeiro, que eu não precisava ir para tão longe para fazer essa missão. E daí comecei a trabalhar, mas a questão dos direitos humanos se tornaram uma coisa muito forte para mim. Principalmente no dia em que eu estava no Morro Santa Marta, né, ajudando a construir um ambulatório da nossa missão, e aí começou uma operação policial, da Polícia Militar, especificamente do Batalhão de Choque, e era no final de tarde, né, que é aquele horário que as crianças estão voltando do colégio, que a gente já sabe, infelizmente, o pior horário para fazer a operação, e não sei porque a estratégia da polícia militar é essa de chegar nas comunidades, nas favelas, nesse horário. E eu estava construindo um ambulatório, portanto, estava levando material de construção. Botava tijolos dentro de um saco de estopa, botava nas costas e subia com esse material. E as crianças do Santa Marta gostavam muito de ajudar. Crianças bem novas, de 7, 8 anos, e cada um subia com 1, 2 tijolos, quanto cada uma pudesse aguentar. Então tinha assim umas 10 crianças que, enquanto eu subia, elas subiam junto comigo o material de construção. E aí de repente começou um tiroteio e eu falei para as crianças que elas fossem para casa, mas não paravam, porque na realidade a favela não para completamente quando acontecem essas operações. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam chegar em casa. Algumas vezes para realmente, mas às vezes, infelizmente, o morador da favela acaba se acostumando com isso. E eu estava bem acostumado, infelizmente, com isso já no Santa Marta. E aí eu desci para fazer mais uma viagem, e quando eu estou descendo, vem um policial com uma metralhadora, e aí aponta para mim, e eu falei assim, quando ele chegou perto, posso me identificar? Eu ia botar a mão na minha carteira, ele pegou a metralhadora, enfiou na minha barriga, eu caí no chão, ele começou a me chutar, e eu rapidamente, pelo fato até de ter sido fuzileiro naval, né, militar também, uma tropa de elite, olhei na tarjeta de identificação dele e tive um insight, falei assim, calma, fulano de tal, eu sou da igreja do Tenente Yunis, você deve ter conhecido, né, que era tenente na época. E aí ele parou imediatamente, aí ele falou assim, mas você é crente desse jeito? Porque eu estava, obviamente, subindo material de construção, cimento, junto, sujo, com uma bermuda, um chinelo. E ele falou assim, mas crente desse jeito? Eu falei, mas é a roupa que me identifica como um cristão, né? E aí depois que aconteceu isso, eu fiquei bem chateado. Os próprios traficantes da favela que conheciam o nosso trabalho vieram falar, por isso que a gente mete bala nesses caras e tal. E a população não entendeu nada quando me viu ali, subindo depois. Muitos moradores viram, e eu realmente senti na pele o que vários moradores das favelas sentem, infelizmente. E, infelizmente, grande parte da população das favelas já passou por uma situação dessa. Dias depois, um rapaz que tinha sido espancado pela polícia no Santa Marta,
porque ele era cunhado do gerente lá da favela, e a polícia queria saber onde é que estava o cunhado dele e pegou o rapaz. Ficou tentando um emprego, não conseguiu porque já tinha uma passagem na polícia e de repente entrou na boca de fumo e 3 dias depois tinha sido assassinado. Então assim, a revolta da população da favela muitas das vezes é muito grande, né? Eu confesso que a minha militância dos direitos humanos começou a crescer ainda mais quando eu senti na pele, né, o cano de uma metralhadora e o boot do PM me espancando. E durante muito tempo, fiquei no Santa Marta, e depois o nosso trabalho cresceu para outras favelas, denunciei essas posturas arbitrárias. Criamos um movimento chamado Favelania na época, em que nós conscientizávamos a população dos seus direitos, né? Mandato judicial na favela normalmente é com o turno da polícia da porta. Então, assim, conhecer os direitos para a população favelada, eu comecei a considerar muito importante. Já tive minha vida ameaçada algumas vezes, né? Durante o tempo eu também fui secretário executivo da Casa da Paz em Vigário Geral. Foi uma casa, para quem não sabe, para quem é mais novo, em 1993 aconteceu uma chacina, onde 21 trabalhadores foram mortos. É uma chacina que foi perpetrada por um grupo conhecido como Cavalos Corredores. E eu, quando assumi a direção da Casa da Paz, também fui ameaçado de morte. Então, no passado tive essas dificuldades por bater, né, agir, bater de frente com a polícia. E depois eu comecei a perceber que a comunicação era uma arma fundamental, né, revolucionária, como diz o Nilo Batista aqui no prefácio desse meu livro que eu escrevi, para que a gente pudesse mudar essa situação. Então, foi quando eu tive a ideia de fundar a Agência de Notícias das Favelas, e hoje a comunicação é a nossa arma para poder denunciar abusos e tudo mais. Bom, sobre essa questão da polícia militar em si, o que eu passei a perceber é que ela é uma instituição um tanto quanto arcaica, né? Porque quando ela foi criada no nosso país, no Brasil, a nossa sociedade vivia uma outra época. O que eu sei é que hoje nós vivemos numa sociedade policialesca, militarizada, em que cada vez mais a gente precisa de mais policiais e cada vez mais a violência cresce mais e cada vez mais existe uma disputa, né? Porque se as facções e o crime organizado tem uma quantidade de armamento, a polícia tem que ter mais. A nossa polícia, e principalmente a militar, eu não considero como uma polícia realmente investigativa e inteligente, é uma polícia de força, né? Eu desconheço que em outro lugar do mundo a gente tenha uma cidade como o Rio de Janeiro com tanta pobreza, misturado com pessoas de classe média, pessoas ricas, e com tanto armamento em cima desses lugares pobres, dessas favelas, dessas periferias, e que não aconteça um colapso social. Então, ao meu ver, né, até já dito por alguns pesquisadores, alguns estudiosos, a polícia tem servido para manter essa população que poderia talvez se revoltar com toda a situação que a gente vive ali. E o pior de tudo é que cada vez mais a gente tem perdido o rumo, porque nós vivemos num estado atual acéfalo, onde nós não temos um governo, né, uma intervenção que a gente não sabe para que veio, quando na realidade, se a gente quisesse realmente, aí eu estou entrando num tema que já foi discutido aqui, mas que não tem como correr, né? Porque se quiséssemos realmente tratar com seriedade essa questão da segurança, apesar de que a gente está debatendo aqui o fim da polícia militar ou não, era equipar melhor essas polícias e ter uma polícia investigativa inteligente, que nós não temos aqui no nosso
no nosso estado. Aliás, de passagem, a situação está tão caótica que a gente teve 159 presos numa festa e que é surreal, exatamente, Luciana, e que essas pessoas não têm presunção de inocência. Então agora você chega numa favela, num baile funk, você pega todas aquelas 300 pessoas e leva presa, e elas que têm que provar a inocência dela. Isso é totalmente inconstitucional. E essa polícia militar, pelo que eu percebi nos meus anos de atuação nas favelas, é a polícia de que serve para proteger o bem de quem tem. Ela não serve para servir e proteger a sociedade, infelizmente. A nossa polícia militar. Ela serve para proteger o bem de quem tem. Porque se você não tem nada, você pode ser tratado como um qualquer. Né? E o policial militar, quase sempre, infelizmente, na favela, acha que o morador tem que tratar ele de senhor. A população, inclusive, já tem isso ali dentro, né, do seu cotidiano, porque até onde eu sei como cidadão, eu pago impostos os mais caros do mundo, para que aquele policial militar me sirva, ou sirva a sociedade. Isso na favela não acontece, principalmente na favela. Aliás, diga-se de passagem, eu não sei aqui quantos numa abordagem policial noturna ficam tranquilos. Quem pode dizer que fica tranquilo quando é abordado por um policial militar? Alguém pode levantar a mão, por favor? Ninguém? Então a gente está debatendo exatamente aquilo que é um fato, que é um sentimento da sociedade. E eu não consigo, infelizmente, ver uma luz no fim do túnel. A gente está aqui debatendo e a gente talvez vai acabar esse debate, não vai entender o que a gente precisa fazer na nossa sociedade. Nós temos um contingente policial militar hoje, para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, maior do que alguns exércitos mundo afora. Não sei se o Coronel Robson pode me desmentir, mas a gente vive numa sociedade que daqui a pouco as pessoas querem andar armadas por causa da violência, porque tem muita arma. E é triste ter que dizer isso, né? Mas eu fui militar, eu gostaria que essa atitude, por exemplo, dos militares para com a sociedade fosse diferente. Eu ainda acho o cúmulo, por exemplo, as forças armadas, os militares, os policiais militares são uma força auxiliar, mas as forças armadas, por exemplo, estarem nas favelas, as forças armadas servem para momentos de guerra, não serve para estar lidando com o cidadão. Então, estamos abrindo o debate. Eu tive o privilégio, não sei, de ser o primeiro aqui a abrir esse debate. É um debate necessário, mas infelizmente, com tudo que a gente tem vivido na nossa sociedade, principalmente depois da Marielle, muitos têm tido receio de debater. Numa sociedade democrática isso seria tranquilo, mas será que nós estamos vivendo numa sociedade democrática? Será que a gente pode se manifestar tranquilamente? Foi muito interessante ver que um dia depois da execução, porque não foi simplesmente um assassinato, foi uma execução da Marielle e do Anderson, as pessoas puderam se manifestar numa manifestação que há muito tempo não via na história do Rio de Janeiro. Em 2013, houve uma grande manifestação, mas muitas pessoas que estavam ali não sabiam por que estavam ali. Com o assassinato da Marielle e do Anderson, todos sabiam por que estavam ali.
E foi a maior manifestação que eu vi nos últimos tempos. E falar de uma situação que a gente vive nesse estado policialesco, com ameaças, com dificuldade de se locomover às vezes, com tantos ativistas de direitos humanos aí que tiveram que sair das favelas, inclusive, ameaçados, é muito triste, me deixa muito com grande pesar, porque eu sei o que significa ter a vida ameaçada, né? E é uma coisa muito ruim. Marielle, infelizmente, não soube, porque talvez ela pudesse ter tomado cuidado, talvez estivesse aqui entre nós. Mas fica essa pergunta, né? A gente quer que essa polícia militar continue servindo e protegendo do jeito que ela vem fazendo? É esse tipo de polícia que nós, cidadãos, que pagamos nossos impostos, queremos? E os impostos não é só quem tem dinheiro não, tá, gente? Todo mundo que compra, e aí são todos os cidadãos, ele paga imposto. Então, é essa polícia que a gente quer? Por que não uma proposta de unificação das polícias e que haja um treinamento diferente? Enfim, aí os especialistas vão poder me ajudar um pouco mais, né? Pedir ajuda aí à universidade e agradecer aí nesse começo de manhã pela atenção de vocês aí, porque realmente 9 horas da manhã a gente está aqui num domingo discutindo sobre isso, é porque só tem realmente pessoas que estão preocupadas e que a gente possa plantar essa semente de preocupação em muitas outras vidas por aí, porque eu também não deixaria de vir num lugar como esse para debater algo que mudou a minha vida, que é a violência policial, e fez com que a Agência de Notícias das Favelas fosse fundada e que a gente hoje tivesse uma luta por todo o Brasil com a questão da democratização da informação do que acontece nas favelas. Então, agradeço aí e vamos para esse debate aí. Obrigado. Agora vamos passar a palavra para o Coronel Robson. Bom, primeiramente agradecer o convite. Desculpa até não ter respondido ontem, eu estava no meio de um artigo que eu tenho que entregar, já está a pressão acadêmica em cima. E eu preparei algumas linhas aqui, foi também um pedido do IBES, né? Eu acho que nós temos que contribuir num momento importante que nós estamos passando, um momento político, né? De tanta polarização, e a gente precisa contribuir com alguma coisa que a gente conheça. E esse foi o segundo motivo. E o terceiro motivo foi porque o IBES, no domingo, ele está na igreja, ele é marxista, mas ele é religioso, fervoroso, ele é pessimista em relação ao homem, e diz que ele tem que salvar a alma dele porque o homem já é um projeto fadado ao equívoco, né? Então hoje ele me pediu para vir aqui, eu não me furtaria. Então, também da mesma forma que o André falou, eu agradeço e parabenizo a todos por estarem aqui numa manhã para a gente poder discutir. Espero que eu possa contribuir. Eu trouxe o questionamento que me foi proposto sobre a história da Polícia Militar e sobre a questão fundamental, né, que está movendo aqui o meu debate, que me foi proposta, né, que qual seria o projeto político para a criação e manutenção da Polícia Militar desde a ditadura militar e como isso está relacionado com a situação atual da PM. Eu vou me basear para falar sobre isso, não só na minha experiência prática como policial militar, né, já aposentado, mas por 30 anos como IBES, nós fomos oficiais da corporação.
e também sobre os meus estudos acadêmicos, no caso, sobre um mestrado que eu fiz sobre a cultura policial militar, a formação policial militar, né? E a gente buscou refletir sobre essa questão e trazer para o mundo acadêmico, discutir com as ferramentas metodológicas e teóricas da antropologia. Então foi isso que realmente eu me propus a fazer, embora o livro tenha sido aí, acho que caiu lá no índice da polícia, né? Quase queimaram o livro, não sei se queimaram, mas há uma resistência muito grande às coisas que eu coloco no livro, não por estar num posicionamento contrário, mas por trazer argumentos históricos, científicos e antropológicos para essa questão. E aí eu vou falar sobre mitos, né? E trazer uma postura de um teórico da sociologia, que é o Pierre Bourdieu, e alguma coisa do Norbert Elias, né, que são sociólogos, foram sociólogos, e contribuíram principalmente Bourdieu, com a questão da desconstrução, né? Então ele entende que as categorias são categorias que vão povoar nossas referências, nosso imaginário, e nós operamos o mundo através dessas categorias, mas essas categorias não são dados naturais, elas foram em alguma medida construídas por meios em contextos de lutas, né? Lutas pela classificação do mundo, pela ordenação do mundo. Então a gente não pode ser ingênuo no sentido de entender que essas categorias elas estão ali postas, uma árvore, não. A ideia é a desconstrução desses mitos, né? E a gente entende que o mito, dentro de uma tradição antropológica, o mito também conjuga, é muito complexo, uma complexidade imensa, porque conjuga muitas cosmologias, né, e de uma forma sintética e sofisticada, e é uma forma também de transmitir conhecimento, né? O Lévi-Strauss dizia que o mito é bom para pensar e o rito é bom para fazer, né? O ritual ele pratica todas aquelas referências teológicas mesmo, né, mitológicas, que uma cultura tem e transmite como forma de conhecimento e um patrimônio imaterial. Bom, então, nesse sentido, que eu vou tratar sobre os mitos, inclusive desses mitos que tem na questão. Então, eu vou querer desconstruir essa questão a partir do desenvolvimento do que eu vou falar aqui. Eu queria fazer um passeio rápido, não só no nosso contexto, mas dizer que o nosso contexto tem ligação principalmente no mundo globalizado, e essa globalização não se inicia agora com uma palavra da moda, mas estou me referindo inclusive à globalização que já veio desde as grandes navegações, com as imposições de categorias e imposições políticas, principalmente aqui nos nossos continentes que foram colonizados, América, África, e por aí vai, e aí a gente está trazendo um pouco de uma referência colonial ou descolonial para entender o próprio modelo policial no Brasil. Eu vou falar então de uma questão muito mais de mentalidades, né, e conjugando com a prática, fazendo esse ping-pong entre mentalidades e referências mitológicas, e com ping-pong na prática, e principalmente com a história política brasileira, porque aí eu me refiro sim a esses períodos de exceção, e sobretudo da ditadura militar, para poder trazer para a nossa questão. Bom, em primeiro lugar eu vou me apresentar também, como Coronel Robson, vocês conhecem, mas não conhecem a história do homem, né, da pessoa. Como o Ibis, nós chegamos no meados ou começo dos anos 90 na corporação. A corporação tem uma geração muito própria, né, com 30 anos de polícia, nós somos compulsoriamente passados para a reserva, que é uma aposentadoria. É lamentável porque é um momento de maior maturidade intelectual, prática, e a gente precisa abandonar, mesmo porque é uma legislação anacrônica, porque só tem 2 ou 3 posições e funções que você pode ocupar como coronel no último posto, né, da corporação, que é chamado coronel fogo.
e são posições políticas, né, que são indicadas politicamente. Então, nesse aspecto, se você não tiver, ou se você não for alinhado com a ideologia política que está naquele momento, dificilmente você ocupa essas posições e dificilmente você permanece na corporação, e foi o caso. No meu caso, é o caso do Ibis, né, que nós temos, assim que sair do comando, a mim me parecia muito conflitante, contraditório eu permanecer com algo que eu não acreditava. Então, nesse sentido, lamentavelmente, nós fomos compulsoriamente para a reserva. Então, ficamos, aí estamos, não paramos, nossa amizade, muito pelo contrário, nossos contatos acadêmicos também permaneceram entre mim e ele. E, inclusive, também nossos contatos com a polícia, porque nós estamos respondendo a 2 inquéritos policiais militares por termos feito críticas à corporação, né? Eu 2, ele 1, em virtude de entenderem, né, numa legislação anacrônica, baseada no Código Penal Militar, que foi publicado e decretado no período de exceção militar, 69, né, e aí trouxeram um dispositivo para dizer que a gente não podia fazer críticas sem autorização de quem de direito. Na verdade, a crítica que, se for uma crítica boa, uma crítica positiva, está tudo certo. Muitos falam aí, mas muito chapa branca, e nossas críticas, a minha, particularmente, é baseado no que eu tenho produzido, né? Então, entenderam assim, ainda bem que o Ministério Público recolheu, muito provavelmente vai entendendo que não há nenhum argumento, uma base para isso, vai arquivar os autos. Então está encaminhando para a Justiça Militar para poder consolidar isso. Mas é isso. Então, foram 30 anos de corporação, fui coordenador das unidades de polícia pacificadora, né? Trabalhei em um momento com o governo Benedito da Silva, no momento do governo Tampão, entre o governo da Garotinho, que tinha saído. Trabalhei com o professor Luiz Eduardo Soares, e na polícia tem uma coisa que é muito engraçada, né? Você é rotulado logo, querem te mapear que ideologia política você está, que negócio todo, você é direita, esquerda. Então, em virtude de eu ter trabalhado por um convite profissional, e me rotularam, eu sofri muito dentro da corporação, porque eu fui preterido nas minhas promoções. Eu só fui ser coronel quando eu fui para a corporação, e depois abriu-se uma oportunidade para os UPPs, e aquilo que a gente falava e acreditava, pelo menos em germe, estava colocado numa proposta que nos consolida, mas tem alguma coisa. E aí eu aproveitei também para estender os meus olhares acadêmicos, e tratei também do UPP, além de um fato profissional, um fato de reflexão acadêmica. E aí, por isso, eu também fui indiciado, porque as minhas críticas se referiam ao processo de pacificação e ao que nós chegamos com esse projeto de pacificação. Bom, então eu vou começar falando da polícia de uma forma geral, né? E o que é a polícia? Então, eu acho que também tem um mito aí de que a polícia tem essa proposta de ser muito boazinha, ou interessante, ou muito legal. Não, a polícia faz parte do aparato de força do Estado, ela é incômoda em qualquer lugar do mundo, principalmente para quem preserva a sua liberdade, porque é a polícia que vai cercear suas liberdades, seus movimentos, né? Então, nesse sentido, você tem um problema sério, né? Você tem 2 mitos que foram criados dentro da Europa, né? São mitos europeus, e vem na esteira do mito do Estado Nacional, né? que tem um momento de surgimento. Segundo o próprio Norbert Elias, é um momento que se unifica todos os poderes em torno de um único soberano. Então, é forte as teorias políticas da soberania nacional centralizadas, e aí sim começam
os exércitos nacionais se unificarem, e todas as formas religiosas também, no momento, e antes da formação do Estado Nacional moderno, mas no momento pré-moderno, como a igreja era uma instituição hegemônica, você tem a ritualística da igreja muito presente também na ritualística das instituições militares. E Bourdieu vai analisar o campo religioso, como você forma e cria essas representações, esses mitos vão se consagrando e consolidando. Então essa hierarquia militar, essa crença nessa superioridade, nessa autoridade, é muito similar aos rituais, inclusive aos rituais da própria igreja. Isso Bourdieu fala, o Elias também está mostrando isso em algum momento, mas com essas globalizações, e o outro sociólogo Giddens, ele vai falar sobre as consequências da modernidade, né? E duas consequências são fundamentais. Uma é a exportação do sistema capitalista, sistema metódico, sistemático capitalista, e o outro é a expansão do conceito do Estado Nacional, né? Embora esse Estado Nacional centralizado, que centraliza a força, o monopólio, a soberania, o poder, né? Que vem desde lá dos filósofos políticos como Baudin e o próprio Hobbes, Max Weber que vai elaborar uma sociologia política sobre esse Estado e criar esse mito que é uma camisa de força, que o Estado Nacional é aquele que detém o monopólio da violência legítima, o monopólio da força, ou seja, é aquele que tem a pretensão, a comunidade de homens ou assembleias, que seja, mas que detém esse monopólio da força física, né? E como uma pretensão e exitosa, né? Mas só que esse mito está se esgarçando, e muitas das vezes a gente verifica afrontas a esse Estado, esse aparato, esse monopólio, e aí você clama por polícia. Quando você remete a essa construção desses mitos através dos filósofos, Hobbes, por exemplo, eu vou falar sobre os três, os mais lembrados. Hobbes, por exemplo, ele diz comigo que a formação do Estado moderno, né, bem antes de ver, mas ele fala que a formação do Estado moderno se baseia no medo, num pacto de renúncia. Logicamente é um mito também, mas é um pacto de renúncia, onde você cede todos os seus direitos, da carta branca ao grande Leviatão, o monstro, né, bíblico, todo aquele pavor que ele gerava nas pessoas, né? E com isso, o único compromisso que esse Leviatã tem é proteger a tua vida, a segurança e a liberdade para que a ordem seja... Então, esse mito ele vai orientar todo esse nacionalismo exacerbado, né? De força, de poder, de soberania centralizada. E em contrapartida você tem um mito também de Rousseau, que o Estado nacional ou a sociedade civilizada ela é ruim, ela não é tão legal assim, porque no Estado natural, o que Hobbes vê de uma forma muito contraditória e muito ruim, diz que a natureza humana e os apetites insaciáveis desse homem levam a esse pacto de renúncia por medo, né, de uma agressão por outro homem e tudo mais, essa natureza hobbesiana, onde o homem é lobo do homem, e Rousseau ele não vê isso, ele vê como um bom selvagem, né, o mito do bom selvagem, e a sociedade civil, o Estado civil, na verdade, é uma forma de você preservar o bem maior que é a liberdade, mas também você tem um problema que é gerado com a propriedade privada. Então é um mito que vai orientar mais os pensamentos mais socialistas, e você tem depois um outro mito, que é o mito do Locke, mais liberal, que ele diz o seguinte: a propriedade privada é um direito natural. Então no Estado natural eu tinha esse direito, e agora com a sociedade civil eu tenho que prezar isso como o meu direito. Isso aí a Luciana sabe muito bem, eu não vou nem entrar nesse aspecto. Eu falo que são três ideologias, são três mitos que vão conceber esse Estado, né, que de certa forma prevalece no Weber como centralizador de força, e você precisa construir
todo um aparato burocrático racional, porque dentro dessa globalização, dentro dessa modernidade, você tem também essa crença de que a racionalidade, principalmente essa racionalidade que Weber vê no Ocidente, ela orienta, dá sentido, inclusive sentido político. Então, só que dois mitos são criados para as polícias. Que polícias são formuladas como forças profissionais, organizadas, racionalmente, burocratizadas? Essas referências são, primeiro, no modelo europeu continental, é o modelo das gendarmes, né? O modelo das polícias que vem nas conquistas napoleônicas. São polícias francesas altamente centralizadoras, né? São polícias que cerceiam esses limites, são essas polícias que incomodam, né? que trazem toda essa preocupação de um controle do Estado maior, no estilo das conquistas napoleônicas que foram alastrando esse modelo. Em contrapartida, tem o modelo inglês, né, mitológico também, da polícia, que é mais ligada às liberdades individuais, e ela nasce como contraponto da polícia francesa, das gendarmes, que é expansiva, incomoda. E quem funda a polícia metropolitana de Londres, com base nessa proposta mais liberal, mais próxima do cidadão, Robert Peel, mas na verdade ele reformula, ele acaba violentando todo o seu projeto de uma polícia que também tem os seus momentos de força, que tem que usar força. A polícia é um aparato de força, a gente não pode negar isso. Dentro desse conceito, dentro dessa mitologia, ele tem que violentar o seu projeto, mas com uma discussão democrática dentro do parlamento surge isso, e o policial de Londres, o policial de rua de Londres, o Bob londrino, é uma referência inclusive nacional. Esses dois conceitos, tanto uma polícia mais próxima, como uma polícia do Estado, mais afastada e mais coercitiva, que engloba vários afazeres, várias partes, que engloba várias partes do Estado, polícia sanitária, uma série de outras atividades, elas vão também ao longo da globalização, da expansão, da colonização, elas vão sendo trazidas. Foi o caso aqui para o Brasil. Nós recebemos uma influência, diferentemente de outras colônias que tiveram muito mais próximas, as colônias anglo-saxônicas que estiveram muito mais próximas com o modelo do liberalismo inglês. Nós tivemos aqui no Brasil essa polícia mais coercitiva, que nossa referência mitológica está na Guarda Real de Polícia da Corte, que funda no Brasil uma guarda no estilo da Guarda de Lisboa, né, muito militarizada, né, como as gendarmes eram no começo, estiveram no processo de especialização e divisão do trabalho militar, da instrução militar, e trouxeram toda essa ritualística para dentro dessas guardas europeias. E por extensão, nós tivemos aqui esse modelo, mas que dentro da formação do nosso Estado tivemos uma briga referencial com o modelo mais democrático e liberal. E aí nós tivemos, durante a formação do nosso Estado, né, do Estado Nacional Brasileiro, uma divergência entre os dois modelos, né? O modelo de uma polícia que, mesmo no momento monarca do nosso Estado, foi Feijó, né, o padre Feijó, um déspota das Esclarecidos, se pudermos dizer assim, o padre Feijó, que reúne e que cria praticamente o modelo quando destitui a Guarda Real de Polícia da Corte por uma rebelião, uma ameaça ao próprio Estado, e cria um corpo permanente, um corpo de militares permanentes. Ele reúne todas as guardas civis e militariza, e cria, e aquartela dentro. Isso é a origem da Polícia Militar do Brasil, né, que inclusive esse corpo de permanente militarizado foi comandado por alguém que seria o futuro Duque de Caxias, né? Então foi
Caxias, que no primeiro momento da criação desse corpo foi o pacificador, ele foi o subcomandante, logo depois ele seria o comandante. Esse modelo foi exportado para o Brasil inteiro. É um modelo de polícia que, entre liberais e moderados, né, naquele contexto de ebulição política da formação do Estado Nacional Brasileiro, prevalece o que o Raimundo Faora vai dizer, né, de uma lógica conciliatória entre os dois modelos. Um modelo liberal, mas nem tanto. Um modelo de polícia que deveria atentar para a integridade dos indivíduos e um pouquinho já se aproximando do modelo mais liberal, mas nem tanto, mais militarizado. As amarras militares prevaleceram, né? Tal como ocorrera na Europa, que essas instituições permanecem até hoje um pouco militarizadas em virtude do fantasma de Napoleão, né? A ameaça do inimigo externo, que nunca deixou o imaginário coletivo. Então esses estados permaneceram, esses estados nacionais ainda, permaneceram com as suas instituições em virtude daquele cenário tão fragmentado na Europa e que gerava todas essas ameaças externas. Então manter forças militares na Europa continental era interessante, coisa que a ilha, que a Inglaterra não tinha como problema, não via como problema porque não tinha uma ameaça muito próxima. Mas na Europa, assim, então essas forças foram mantidas em virtude de uma possível ameaça externa. No Brasil, nas polícias coloniais em geral, permaneceu, principalmente a partir desse conceito, como ameaça para a continuação, para a manutenção de um sistema militarizado, o conceito do inimigo interno, o conceito de uma ameaça interna. Isso foi, nesse período de formação do Estado, as ideias liberais, as ideias democráticas, as ideias republicanas que naquele momento pululavam naquele ambiente tão convulsionado, eram vistas como ameaça para a construção desse modelo e para a manutenção até hoje. Então, você tem várias concepções de polícia. Então você tem essa concepção individualista, racional, weberiana, como organização burocrática, né? É um tipo ideal, porque na verdade as polícias, elas são permeadas por fatores profissionais, de interesses que se digladiam dentro dessas instituições, mas você também tem uma concepção dentro da teoria crítica, que é a teoria marxiana, de que a polícia é um organismo instrumentalizado pelo Estado, o Estado burguês, assim como o direito e tudo mais. Então essas duas concepções vão se digladiando, e aí a gente vê dentro dessa história da polícia também a polícia militar. E as duas, estou falando todo o sistema policial, eles foram instrumentalizados, muito bem instrumentalizados pelo Estado, a serviço do Estado. Então nós tivemos em um momento, principalmente os momentos de exceção das ditaduras, na ditadura Vargas, as polícias, né, e mesmo antes do Estado Novo, as polícias eram vistas como ameaças também, mesmo com esse conceito que eu falei desde lá, dessa criação desse modelo militar, eram vistas como ameaças ao poder central, poder como Vargas, com a ideia nacionalista, era uma ameaça como um mini-exército. Então, a partir dali, veio todo um processo de subordinação dessas forças que foram expandidas desde do Império, expandido para todos os estados do Brasil. Agora, vistas como ameaça, elas foram subordinadas e passaram a ser como forças reservas do Exército, né? Principalmente depois da Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 32, onde a Força Pública Paulista foi uma ameaça real, concreta ao poder central do governo de Vargas. Essas forças, elas foram constitucionalizadas e todas elas perderam seus nomes de origem, né? Cada uma tinha um nome, era Brigada no Rio Grande do Sul, era Força Pública de São Paulo, passaram a ser polícias militares e foram constitucionalizadas e colocadas em ordem, subordinadas militarmente ao poder central, ao poder militar, ao poder do Estado-Maior do Exército, né?
mesmo no momento democrático, depois da queda de Vargas, depois do Estado Novo da queda de Vargas, você não teve uma discussão séria sobre a desconstrução desse modelo dual, né, de polícia e militar, que engloba duas instituições, duas referências, uma referência que é muito moderna, que é policial, né, liberal, e a outra que é essa instituição militar, que ficam se digladiando como referência e produz, que eu digo, o pacto, o fenômeno do pacto. Você tem uma crise identitária dos policiais militares aqui, que você não sabe se é uma coisa ou se é outra, e ora você é utilizado como uma polícia comunitária, né, você serve para tudo, e outra hora você é utilizado como uma polícia de repressão, como uma polícia militar, né, com tudo isso, e aí você cria, eu digo que o pacto está no divã, porque ainda não conseguiu resolver sua identidade, e muitas vezes ele acaba sendo utilizado pelas suas categorias, pelas suas habilidades ambíguas de ser tudo ao mesmo tempo e não ser nada ao mesmo tempo, né? Porque o pacto, como os próprios nativos, que a gente chama os policiais quando estão, né, a antropologia lida com isso, eles remetem a si mesmos, às suas identidades, que fazem tudo ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada, não são reconhecidos. Eles não são nem militares, porque são olhados de uma forma como militares de segunda categoria, subordinados, não chega muito perto, que você é uma ambiguidade inclassificável. Então você também é uma ameaça para mim, para os cânones da ideologia militar, mas como policial também, você não é policial porque você tem todas essas práticas, essas habilidades, essas estéticas do milico, né, que pensa pouco, e você não pode ser tão racional para ser um investigador, né, e dentro dessa estrutura muito própria do sistema político e sistema policial brasileiro, ficamos com essas ambiguidades, esse anacronismo, que num primeiro momento você olha como uma disfunção, mas depois você acaba vendo, depois de 30 anos que eu passei com tudo isso que a gente verificou, como uma disfuncionalidade funcional do sistema. Na verdade, ele acaba cumprindo por todas essas questões, dessas ambiguidades que foram se construindo, esses mitos que foram se misturando e acabaram causando toda essa crise identitária, eles acabam sendo utilizável, e utilizado foi nesses momentos. Então fica difícil, por exemplo, quando o pacto vai fazer uma intervenção militar sem todos aqueles rituais. Hoje agora, essa intervenção militar não é uma intervenção federal, é uma intervenção, na verdade, uma intervenção militar, mas que o próprio general ficou lá insatisfeito quando chega no quartel e os policiais não sabiam fazer as referências. Então disseram no jornal que os policiais estavam desrespeitando a autoridade. Não, porque eles não sabem, eles estão na prática da rua e acabam esquecendo. Então fica nessa coisa de lá nem cá, e aí não souberam fazer toda aquela ritualística, e isso foi uma afronta aos cânones, às referências militares que estão no espírito militar do próprio general. E por outro lado, a polícia militar, para fazer um policiamento moderno, liberal, junto com uma polícia democrática, com os valores